Vai chegar um momento que o anticristo vai se levantar. E aí ele vai dominar o mundo mesmo, e vai ser totalitário. Daqui pra diante, o mundo vai piorar. Tá? Não adianta vir com historinha, dizer que vai ficar bom. Eu não tô querendo criar aqui um discurso alarmista, não é nada disso. Se você é um pouco sincero, você vai ver que o mundo tá piorando. Em todos os sentidos. Um último texto, que pra mim é um dos textos que tem norteado a minha vida. E eu queria falar pra vocês. Daqui pra diante, o mundo vai piorar. Tá? Não adianta vir com historinha, dizer que vai ficar bom. Eu não tô querendo criar aqui um discurso alarmista, não é nada disso. Se você é um pouco sincero, você vai ver que o mundo tá piorando. Em todos os sentidos. Inteligência artificial para bagunçar mais ainda. Para bagunçar ainda mais. Mas eu não quero que você seja alguém que viva com medo, nem com ansiedade. Um dia Deus falou para mim, você não pode pregar sobre o que virá sem antes trazer também a palavra de consolo e de fé. Tem um texto em Zacarias, quando fala do tempo do fim, quando os exércitos do anticristo vão estar sitiando Jerusalém, olha o que Deus falou como promessa. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Aqui, estenda isso não só para Jerusalém, para todos que são de Deus. E aí diz, o mais fraco entre eles naquele dia será como Davi. Olha que promessa. Davi foi um guerreiro que nunca perdeu uma batalha, ganhou todas. E Deus está falando que no final dos tempos, os que verdadeiramente serão dele, o mais fraco será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Ou seja, a família de Deus no Senhor será imbatível. Então eu quero declarar para você, entre, aliste-se no exército Deus vivo, porque Deus vai fazer que a tua fraqueza se transforme em força, a tua inabilidade será habilidade, porque a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então eu quero declarar para você que a promessa de Deus é que na medida que as lutas aumentarem, ele vai fortalecer os seus. E o mais fraquinho vai ser como Davi, vai vencer os seus inimigos. E a casa de Davi será como o próprio Deus, como o anjo do Senhor diante deles. O anjo do Senhor é o próprio Cristo, né? Malach Yahweh, é a manifestação de Cristo na nossa vida. Então, eu quero dizer, não é tempo da gente ter medo, é tempo de nos fortalecermos em Deus, de termos resiliência, porque o chamado de Deus para aqueles que são dele é resistirem ao espírito do anticristo. O espírito do anticristo que já está atuando, e é interessante porque o texto de 2 Tessalonicenses diz assim, olha, 2:7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O espírito de iniquidade é o espírito do anticristo. A palavra iniquidade, anomia, significa aquele que não respeita nenhuma lei de Deus. Ele rompe com todas. Mas ele diz que ele não vai poder se manifestar enquanto que aquele que o detém, que são os cristãos verdadeiros, não sejam retirados. Então, fique firme em Deus, toma posição, desce do muro. O muro é do diabo. Você não seja morno. Jesus disse, é melhor ser frio do que morno. Ou é frio ou quente, porque se você for morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, é tempo da igreja buscar Deus. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de A, B, C ou D, eu estou falando da cristandade. Buscar ao Senhor. Morno não é aquele cristão de BGE, né? O cara fala que é cristão, mas é igualzinho. Não busca, não vai à igreja, de vez em quando ora, faz... Vive como se não fosse. Ele é igualzinho. Escolhe o que pode... eu não posso isso, mas isso eu acredito, isso não, né? É o agente secreto. O que é o agente secreto? É o crente agente secreto. Como que é o Ninguém agente? sabe que ele é. Eu conheço alguns aqui que trabalham aqui nesse podcast, hein? Vou começar a chamar o Lênin de agente secreto, então, né? Não, mas eu tenho provas, hein? Eu tenho provas. Tá bom. É o crente não praticante, né? Eu sou o não praticante. Agora eu queria entrar, Vilela, na questão geopolítica. Então, só para recapitular, a gente falou da sobrevivência do ser humano. Depois do demônio e o que ele coloca de obstáculo. Ele pode, num lugar onde é totalitário, ele
persegue, mata, proíbe, tira privilégios, e nos lugares mais onde existe liberdade, ele vem e coloca uma mensagem parecida, mas que é diametralmente oposta à mensagem do evangelho. Ao invés de um evangelho de cruz, é o evangelho do eu. Eu tenho o direito de ser feliz. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Então, é a porta larga. É a porta larga que ele pretende. Por quê? Ele não tem problema de você dizer que é cristão, desde que você não tenha Cristo como Senhor da tua vida. Agora, a sobrevivência da humanidade aí já diz respeito a uma guerra de reinos, de nações. E aqui eu queria dizer que hoje fica evidente que nós estamos lutando com dois sistemas. A guerra da democracia com sistemas autoritários. Isso está ficando cada vez mais evidente. No mundo inteiro. Não é, isso é no Brasil, não, é no mundo inteiro. Você vê a guerra de Irã com Israel. Pois é. Israel é uma nação totalmente democrática. É a única nação democrática no Oriente Médio. É uma ilha lá, né? E do outro lado, você vê um Hamas, você vê um Irã, o Hezbollah, os Houthis. É tudo fundamentalista que se você não crê como eu te mato. E no caso, por exemplo, de Israel, ainda tem pior. O Irã cansou de dizer de todas as maneiras que eles iam lançar Israel no mar. Agora, essa guerra é uma guerra que está expandindo de tal maneira que eu quero contar para vocês do quase atentado que eu sofri. Como foi? Eu fiquei até em dúvida se deveria contar, mas se tem um lugar para contar é aqui, né? Eu fiz uma turnê que começou em Portugal, depois iria para a Suíça e, por último, na Itália, onde eu preguei de norte a sul. Em Portugal, eu tenho muitos seguidores. É a língua portuguesa, então muita gente me conhece e tal. Nós alugamos um salão de um hotel que cabia ali umas 500 pessoas e eu fiz por inscrição. Não cobrei nada, eu nunca faço turnê paga, é tudo de graça, mas eu falei, eu vou fazer inscrição porque os hotéis lá não deixam lotar. Como não deixou lotar? Assim, se diz tem 500 pessoas, só pode ter 500. Não tem... A primeira vez que eu fiz, ficou mais de 1000 pessoas para fora. Aí ficou chato. Então eu falei, vou fazer com inscrição. Fizemos inscrição e tal. Teve o primeiro período da manhã. No período da tarde, eu trouxe a primeira mensagem. Quando eu terminei, vieram e me tiraram dali, meio que rápido, e me levaram para uma sala, assim, atrás do palco. E me deixaram ali 10 minutos. Não, pastor, fica aqui descansando um pouquinho. Eu achei estranho. E aí eles vieram e me contaram. Tinha 4 iranianos que tinham se inscrito. Estavam lá atrás assistindo, todos eles com umas bolsas iguais. Diz que eles não ouviram uma palavra do que eu falei, estavam muito tensos. Na hora que eu saí para trás do palco, eles acharam que eu estava indo embora. Eles levantaram, o salão ficava no primeiro subsolo do hotel. Eles saíram rapidamente atrás de mim. Quando eles não me acharam, tinha 2 escadas diferentes que levavam ao térreo. Sim. Eles se dividiram e foram atrás, como se fosse para me encontrar. E o meu pessoal foi atrás. Chegou lá, eles conversaram um com o outro e tal, e foram embora. Um dos rapazes que estava lá, é muito bom a internet, como tinha foto, eles tinham se inscritos. Os camaradas tinham vindo de Lisboa, 3 horas da cidade do Porto. Eu estava no Porto. Agora, o que eles foram fazer ali? Não eram cristãos, não ouviram uma palavra, estavam com cara tensa, com bolsas iguais. Eles falaram para mim na hora, pastor, pode não ser nada, mas pode ser que eles viessem com uma intenção ruim. Vai embora. Eu tive que sair do hotel às pressas. Meu Deus. Eu tinha um voo na segunda-feira para Milão, de Lisboa. Eu saí do Porto, fui para Cascais, não avisei para ninguém onde eu ia. E depois antecipei um dia a minha viagem para Milão. Fui no domingo ao invés da segunda. Mas eles disseram, eles estavam com cara muito tensa. Agora, que 4 camaradas iranianos estavam ali juntos, vindo de Lisboa para assistir uma palestra de um cristão? Então, eles falaram, olha, não dá para você correr o risco, porque e se for alguma coisa? Se dentro daquelas bolsinhas tivessem arma?
Acabou, bastava um te dar um tiro e já era. Então eu fui embora, fiquei assustado, fui embora e depois, lá na Itália, eles falaram, não, aqui fica tranquilo porque não tem tanta gente que te conheça, afinal de contas aqui é italiano, a língua é italiana, você não prega em italiano. O que eu percebo, e depois vendo um documentário na Itália, eles falaram que o Irã tem 13 mil células terroristas no mundo inteiro. Pode ser que eles foram lá só para ouvir o que eu tinha para dizer. Mas não dá para saber. A verdade, Vilela, é que nós estamos vivendo num tempo em que estes totalitários estão invadindo. Então, quando a gente fala de uma guerra entre a democracia e governos totalitários, a gente tem na Europa a guerra da OTAN contra a Rússia, ou Ucrânia e Rússia, não é? A gente tem o Islã contra o cristianismo, os refugiados que estão entrando na Europa, ameaçando a Coreia do Sul. O eixo do mal, né? Coreia do Norte, Irã, China e Rússia. Então, na verdade, nós estamos vivendo tempos em que esses grupos totalitários... O pessoal estava perguntando se não tinha revista na entrada. Não tinha, né? Não tinha. Ah, uma coisa... A gente é cristão, a gente não pensa essas coisas, entendeu? Até falaram para mim, não, pastor, agora, quando você for fazer, você tem que contratar segurança. Eu nunca pensei nisso. Então, né? Que é uma coisa pacífica, falar de fala Deus, de Jesus, né? falando de amor, mas os camaradas estavam com cara de, sabe, de péssimos amigos. Agora, que você sai lá de Lisboa para Porto 3 horas para fazer o quê? No mínimo para saber se eu ia falar mal. E é interessante, porque Mas você não falou nada sobre... Tava no auge da guerra do Irã com Israel e eu fiz muitos comentários que deu milhões de visualizações. Não, lá não falei porque não era o tema. Não era o tema, né? Não era o tema. A gente vê também hoje a Europa está sendo invadida pelo islamismo. Por quê? Porque os países europeus hoje têm, na média, 1,8 filhos por casal. E os islâmicos que entraram, os muçulmanos, 6 a 7 filhos por casal. Então, países como Bélgica e França é irreversível, não tem volta. Mas Inglaterra, por exemplo, desde 1916 entrou um prefeito muçulmano em Londres, depois ele se reelegeu uma segunda vez, já está na terceiro mandato. Ou seja, eles vão crescendo em números, as crianças vão ficando adultas, começam a votar, e eles botam os líderes. Ou seja, a Europa está em polvorosa. A Itália está diminuindo a sua população. Onde você vai, você vê, eu fui em Torino. Lá em Torino, na principal praça, tinha um dessas cabanas dos palestinos, com bandeira palestina, falando impropérios contra Israel. Ali, a Europa inteira está sendo invadida e dominada. Agora, imagina o que vai acontecer daqui 30, 40, 50 anos, entendeu? O destino das nações europeias é muito complicado, entendeu? Tem uma matéria da G1 que diz assim: população muçulmana na Europa pode triplicar até 2050. Estudo aponta que a proporção de muçulmanos deve aumentar, particularmente em países como Alemanha e Suécia, mesmo em cenário que a migração cesse. Percentagem de membros da religião devem crescer no continente. Então, de um lado, nós estamos tendo essa invasão. Mas eu quero dizer para você que ainda não é o fim da história. Porque Deus está levantando um grande avivamento também nas nações europeias. Os jovens estão cansados do discurso marxista e ateísta. Eles estão buscando a Deus, estão invadindo as praças, cantando o nome de Jesus, declarando a fé. Eu creio que ainda existe um tempo, Vilela, para que o cristianismo se levante para resistir não com arma na mão, mas com amor, porque o povo muçulmano também precisa saber que Cristo ama eles. E tem muitos muçulmanos que estão se convertendo porque encontram o amor de Jesus através do testemunho de alguém. E alguns estão sonhando, estão descobrindo que Jesus é o Messias. Eu tenho um amigo, eu não posso citar o nome dele, mas ele faz parte desse grupo GKPN que eu faço parte. Ele é pastor de uma das maiores igrejas no Egito. Mais de 10 mil membros. Ele tem um acampamento para liderança.
E um dia, ele estava com umas 200 pessoas lá de liderança e ele começou a ensinar como é que orava. Porque muitos se convertem e não sabem como orar, como falar com Deus, é uma cultura completamente diferente. E aí tinha uma pessoa que ele olhou, ele não conhecia, era diferente dele. E quando ele deu oportunidade para as pessoas orarem, esse camarada se levantou no meio e começou a orar, mas com uma tremenda unção, de uma forma diferenciada. Aí ele achou esquisito, quando o camarada terminou, ele falou assim: olha, que bom, você orou com uma unção tremenda. Ele falou: não, eu não estava orando. Eu estava falando com Jesus. Issa, né, que é o nome de Jesus. Ele falou: é mesmo? Ele falou: ele estava aqui falando comigo. E eu quero pedir que vocês orem por mim, porque eu falei para minha esposa que eu vim aqui só para comer. Porque vocês sempre servem um bom banquete. E ela falou: não vai, porque eles vão te converter. Ele falou: de jeito nenhum, ninguém me converte. E ele falou assim: agora eu não sei o que eu vou fazer, porque eu sei que ele é o Senhor e o Salvador. Como é que eu vou explicar isso para minha mulher? E eles oraram por ele. Poxa. Quando ele chegou em casa, ela estava chorando. Ela falou: Jesus me visitou. E ele é o Senhor e Salvador. Então, Vilela, Deus está fazendo isso. Agora, queridos, nós cremos no Rei dos Reis, no Senhor do Universo. No final da história, Jesus é o vencedor. Então nós não podemos ter medo do que vai acontecer. Nós temos que viver um evangelho, Vilela. Um evangelho que constrange as pessoas pelo amor, pelo testemunho. Agora, se a gente começar a vestir armas humanas, começar a odiar o outro porque pensa diferente, e nós podemos ser levados para esse tipo de coisa. Sabe o que vai acontecer? O nosso testemunho vai perder força. Agora, é óbvio que nós estamos vivendo num tempo de guerra. É óbvio que nós estamos vivendo num tempo que estamos correndo risco de nações totalitárias dominarem, inclusive o Brasil. Eu tenho um primo que veio me visitar ontem e ele mora em Cuiabá. E ele veio, participou do culto e tudo. Depois, no final do culto, ele veio conversar comigo. E ele falou assim: lá em Cuiabá, você tem uma rodovia que vai, acho que para Santarém, não me lembro exatamente de onde que é. Ele falou: tem muitos armazéns de grãos, porque Cuiabá, Mato Grosso, é o berço do agro, né? Tem muita soja, tem muitos grãos. Ele falou: tem vários armazéns que já estão escritos em chinês com tradução em português. Os chineses estão comprando tudo. Aqui na América Latina, África. África, por quê? Porque primeiro eles vão mandar os grãos para lá. É, o novo caminho da seda, né? E aí depois eles vão começar a controlar preço. Essa história de querer mudar o dólar para uma outra moeda do BRICS. Veja quem são os BRICS hoje. É Rússia, é China, Índia, Irã, Rússia, Brasil. Quer dizer, são nações que estão ou já são totalitárias ou estão caminhando para o totalitarismo. Então você vê claramente que existe um perigo. E nós devemos nos posicionar, mas não adianta você achar que vai bater de frente, vai guerrear simplesmente na força do braço. Nós precisamos de orar. A igreja do Brasil tem que dobrar o joelho, tem que jejuar e tem que orar e tem que pedir a Deus para que nós não venhamos a perder, sabe, liberdade na nossa nação. Porque o Brasil é uma nação, sempre foi uma nação livre. Ainda, né? Livre, onde você pode professar sua fé. Teve perseguição em algum momento aqui no Brasil em relação à fé? Não, houve no começo do cristianismo, do evangelho, houve alguma perseguição por parte da Igreja Católica, mas hoje não tem mais. Não tem mais. Hoje uma das coisas que eu acho que foi muito bom é que hoje você percebe que tanto a Igreja Católica enxerga a importância dos evangélicos, quanto os evangélicos já não olham mais para a Igreja Católica como aqueles que vieram para cercear a sua liberdade. Então, eu penso assim, Vilela, que nós não podemos fechar os olhos e não acreditar que isso pode acontecer no Brasil, porque pode. Pode. A gente percebe claramente que existe um viés de tomar a América Latina
e fazer da América Latina o quintal da China, porque hoje a guerra maior que existe é China e Estados Unidos, é a nova Guerra Fria. Só que no tempo da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra, era diferente, porque o mundo não era globalizado. Era Rússia versus Estados Unidos, só que você não tinha nações do mundo inteiro aderindo a esses blocos maiores. Hoje já está assim. Você vê, de um lado a OTAN, a Europa, do lado da Ucrânia, mas você vê a Rússia sendo apoiada pelo Irã, pela Coreia do Norte, né, pela China. E o Donald Trump tem se levantado porque ele percebeu que se ele não fizer alguma coisa, ele vai perder toda a América Latina. A China está investindo em infraestrutura pra caramba no México. Por quê? O que eles querem? Eles querem fazer as suas fábricas dos seus carros elétricos no quintal dos Estados Unidos. Agora, se os americanos não perceberem que isso vai desestabilizar o próprio país deles, o que o Trump está fazendo? Olha, se vocês caminharem por aí, eu vou botar as taxas. É a taxa que vem. Então, esta é a primeira maneira que ele tem de coibir. Mas essa guerra, o destino dela, eu penso que nós temos que orar, porque não é pela força do braço somente. Eu acho que tem que se posicionar. Porém, se a igreja não dobrar o joelho, não jejuar e não orar, nós podemos viver tempos muito difíceis. Então, você estava falando dos aspectos, 3 aspectos, né? Relembrando. Isso. A sobrevivência, né, do individual, né? A sobrevivência do indivíduo, a oposição de Satanás à pregação do evangelho. A sobrevivência do indivíduo depende dele ser forte em Deus. A gente falou bastante disso. E Deus promete fortalecer o seu povo. Promete fortalecer de tal maneira que o seu povo não seja destruído pelo inimigo. Quando fala lá no capítulo 12 de Apocalipse, eu vou até abrir esse texto porque é um dos textos mais lindos. A profecia de Zacarias? Não, já falamos da profecia de Zacarias. Aqui é Apocalipse 12. Que é naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre deles. Isso será mesmo. Como Davi, é bonito isso, na casa de Davi será como Deus. O anjo do Senhor é Jesus? A palavra anjo, malar, é mensageiro. Então você tem os anjos, que são mensageiros, mas você tem o anjo, o mensageiro do Senhor. O anjo do Senhor, aí é Jesus. É Jesus. Quem é o maior mensageiro? Lá no livro de Hebreus fala que Deus falou de muitas maneiras, através dos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. O maior mensageiro de Deus é Jesus. Então ele é o malar e o anjo do Senhor. O que o texto está dizendo? Que nos últimos dias a guerra vai ser maior? Vai. Só que o crente verdadeiro, não estou falando, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser de denominações diversas. O cristão verdadeiro, mais fraco, vai ser forte que nem Davi. E a casa de Davi, que fala da cristandade aí no caso, será como o anjo do Senhor, que é como o próprio Deus. Ou seja, vai ser imbatível, ninguém vai nos vencer. Agora, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, também fala de um tempo de guerra, diz assim: eles, pois, é a guerra final, né? Sim. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Tá falando do anticristo, tá? Os cristãos vão vencer o anticristo por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, Deus vai levantar um grupo de pessoas que amam tanto a Jesus e que vão vencer o espírito do anticristo por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que quebra todos os poderes das trevas. Os demônios estremecem diante do sangue de Jesus. Mas não é só o sangue de Jesus. Isso é o que Jesus fez. Fala do sacrifício dele. Fala da palavra do seu testemunho. Então, quando um cristão, Vilela, ele testemunha a palavra de Deus, ele é imbatível. Eu tenho uma frase que diz que um cristão no centro da vontade de Deus, ele é imorrível. Enquanto não chegar a hora de cumprir o seu propósito, ninguém pode matá-lo. Então, eu creio, sabe, que hoje nós estamos vivendo um tempo de muita... de água e óleo. Está ficando separado quem é quem.
Quem serve o bem, quem serve o mal. Quem serve a verdade, quem está no engano. Mas o que eu vejo é que existe muita gente no meio que está fraca e por isso tem que se fortalecer em Deus. Agora, nós estamos falando aqui de geopolítica. É. Vai chegar um momento que o anticristo vai se levantar. E aí ele vai dominar o mundo mesmo e vai ser totalitário. Porém, a Bíblia diz que isso não vai acontecer sem que antes seja retirado aquele que o detém. Que é o arrebatamento? É o arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento vai tirar toda a oposição Ih, Lênin, ao espírito do anticristo. será que a gente vai nessa primeira ou vamos ficar aqui, hein? Olha, eu tô querendo ir na primeira, eu tô fazendo também de não- tudo. Eu tô meio ansioso, não queria ficar esperando, não, eu hein? também Não. Quem ficar tá Já ralado. pensou, Viu? cara, acontece o arrebatamento no meio do podcast aqui? E a gente fica. Não. Não, o problema é eu vou e o convidado fica. Já pensou? O que eu ia falar? O convidado olhando pra lá, Vilela. Aí o Léo fala, ih, que é? É bom deixar o Paquito também por aí, né? É, Esse rapaz. fica. Cadê o Paquito falando? Paquito vez ou outra aparece aí. Trabalha de casa agora. Então, gente, o que eu queria dizer para todo mundo, nós não podemos fechar os olhos. É tempo de posicionamento. Mas a minha palavra, eu tenho orado muito por todas as pessoas que têm sido levantadas nessa nação para lutar pela nossa liberdade. Mas eles não podem usar as armas do inimigo. Não pode entrar na pilha, não pode entrar no xingamento, não pode entrar, sabe, no ódio, porque isso não vem de Deus. Nós temos que crer que Deus é Senhor, nós somos portadores da verdade, da liberdade, mas devemos dobrar os joelhos, porque a igreja de Jesus marcha nos joelhos. Quando o povo dobra o joelho, quando o povo ora, quando Daniel estava no final dos 70 anos da Babilônia, do cativeiro babilônio, que ele foi orar. Olha que coisa tremenda. Aqui a gente vai entrar no terceiro ponto, que é o ponto aí quando fala da batalha espiritual, né? É. Aí, no capítulo 10 de Daniel, ele começa a orar e a jejuar. Ele não jejua completamente, mas ele tira iguarias, não bebe vinho, não come as comidas gordas, ele come só legumes. E ele começa a orar e chorar e falar com Deus: Senhor, o que está acontecendo? E a Bíblia diz que no 21º dia, o anjo Gabriel chega. E o anjo Gabriel fala: Daniel, homem de Deus, no primeiro dia que você começou a orar, eu saí. Só que o principado da Pérsia veio no meu caminho e me impediu. Veja que coisa tremenda. Mas eu clamei a Miguel, o arcanjo, que viesse me ajudar. E ele me ajudou e eu estou aqui. Ele falou: depois que eu sair, vai vir o príncipe da Grécia. A gente vê aí que tem uma luta espiritual de principados. Principados são demônios com autoridade de nações, de alto escalão. Alto escalão. Seria equivalente ao quê de anjo? Seriam como o Miguel, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é o arcanjo que luta por Israel. Mas Deus tem Aí outros arcanjos para cada nação. E aí tem espelhado Os nos principados dos demônios. Então, o que eu quero dizer é que o que é lindo nesse texto, dessa batalha espiritual, é que aquilo que ia acontecer na terra foi determinado por uma luta nos céus. Então, esta guerra que nós estamos travando é uma guerra de principados. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que existem principados que querem tirar a liberdade das nações, em todas as nações. E eles usam de estratégias diferentes. Por quê? Porque eles querem proibir o evangelho de ser pregado, para que a palavra não salve as pessoas. Agora, o que a gente vê no texto, Vilela, é que foi a oração de Daniel. Ele não parou de orar. O texto diz: no primeiro dia que você começou a orar, eu saí. Mas aí eu fui impedido. Continuou havendo uma guerra e ele continuou orando. E a oração dele é que fez com que a batalha espiritual, no mundo espiritual, rompesse a ponto de Gabriel chegar e falar para ele: ó, aconteceu isso. Então, muitas vezes a gente começa a orar, mas para. Eu sou pastor de igreja. Se você fizer uma semana de, olha, 7 semanas de bênção, vem todo mundo. Mas se você falar: vamos orar pela sua família, não vem quase ninguém. Por que isso?
Porque as pessoas. Orar dá trabalho, orar é guerra espiritual, vem espírito contrário, vem preguiça, Dá vem sono, sono, dá- vem de tudo. é. Dispersão, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue. Sabe? Isso é com todo mundo, porque o inimigo sabe que se você orar, vai haver movimentação no mundo espiritual. E a igreja de Jesus, eu sei que esse vídeo vai ter cortes, eu sei que esse vídeo vai longe. Quero dizer para você, pastor, você precisa levar a tua igreja a clamar, levar a tua igreja a buscar a Deus e pedir que Deus opere na nossa nação. Porque 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Começa com uma igreja que para de ufanismo. Sabe essa igreja que, nós somos os tais, nós somos vencedores, olha que tamanho de igreja, olha que igreja maravilhosa. Não, é uma igreja que bota a cara no pó, que chora, que pede perdão, que se humilha. Deus está dizendo a chave para uma terra sarada, Vilela, é o povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. O diabo só tem poder na nossa vida quando ele encontra a brecha, irmãos. Então nós temos que fechar as brechas na nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida da igreja, seja na vida da nação. Líderes, precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar, porque quem é Senhor dos senhores é o Senhor. E se o Senhor se agradar de nós, quem poderá nos impedir? Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Então é isso, a batalha espiritual é a batalha do bem contra o mal, do reino de Deus contra o reino das trevas. Satanás está usando o seu poder.